Então, Paulo, ele começa o capítulo 8 dizendo assim, portanto, agora. Por que ele fala agora? Porque nos capítulos anteriores, ele vai tratar de assuntos muito importantes que tem a ver com a velha natureza. Obrigada. Que tem a ver com a velha natureza. Por exemplo, se você ler o capítulo 7, ele vai falar sobre o primeiro Adão. Já deu. Ele vai falar que há uma lei chamada lei do pecado que vem do primeiro Adão. E nós estávamos nessa lei. Nós estávamos vivendo de acordo com a lei do pecado por causa da nossa natureza carnal. Mas ele também vai falar, a partir daí, sobre o segundo Adão que trouxe uma nova lei. A lei do Espírito de vida. Essa lei do Espírito de vida, ela não tem como salário a morte. Ele fala em Romanos, o salário do pecado, o salário da lei do pecado é a morte. Mas o salário que há na lei do Espírito de vida é a abundância que há em Cristo. O salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, ele fala que há duas leis operantes no mundo, a lei do pecado, que gera morte, e a lei do Espírito, que gera vida. E há duas naturezas, diga comigo, duas naturezas. Quais são essas naturezas operantes na nossa vida, na vida dos crentes? Porque na vida de quem está no mundo, que não tem Jesus, só tem uma natureza operando. Que é a natureza do velho homem, a natureza do primeiro Adão. Mas nós que estamos em Cristo, nós não temos também só uma natureza, a natureza espiritual. Quem dera. Um dia vai ser assim. Mas hoje nós temos duas naturezas a guerrearem dentro de nós. Então ele fala da velha natureza que ama as coisas dessa vida, que ama o presente século, que é a vida na carne, a vida que é vivida na carne, e a natureza espiritual, que é a nova natureza, que ama as coisas do céu, que almeja a vida no Espírito. Então, a nossa carne, irmãos, ela almeja o quê? Ela almeja as coisas dessa terra. Mas como nós recebemos de Deus uma nova natureza, o que acontece? Nós não queremos mais viver segundo o curso desse mundo, porque a nossa nova natureza sabe que foi feito para outra vida, para uma outra esfera de vida. A carne luta no reino da carne, mas o nosso espírito luta pelas coisas espirituais, né? Paulo está sendo muito enfático. E aqui no capítulo 8, no verso 16, Paulo diz assim: o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse Espírito Santo que testifica no nosso espírito, não testifica no espírito de quem está no mundo. Porque Jesus diz que quem está no mundo não tem o Espírito Santo. Não conhece o Espírito Santo. Então ele só testifica no coração daquele que já nasceu de novo e que recebeu uma nova natureza, a natureza celestial. É por isso que nada nesse mundo nos satisfaz. E depois que nós conhecemos a Jesus e recebemos um novo coração, uma nova natureza, nós não prestamos, irmãos, nem para pecar em paz. O ímpio peca em paz. Porque a sua consciência não o acusa. Porque ele não tem o Espírito Santo. O que ele tem é uma consciência natural. Do certo, do errado, do crime, do que não é crime, do que é delito, do que não é delito. Mas não tem a consciência espiritual que só tem aquele que recebeu uma segunda natureza, que é a natureza espiritual. Por isso que quando você faz uma coisa errada, você se entristece. Você se sente o pior de todos os seres humanos. Porque você sabe que nessa sua nova natureza deveria existir o quê? Santidade, pureza, a bondade de Deus, o caráter de Deus, não é? Então, o crente, embora ele saiba que ele já foi liberto do domínio do pecado, ele ainda tem de lutar
contra a lei do pecado que opera ainda nessa primeira natureza, que é a nossa natureza humana. Nós não somos carnais, nós somos humanos. Existe uma diferença. Jesus, ele foi humano, Jesus não foi carnal. O crente em Jesus, ele é humano. Se você andar com a gente mais de perto, você vai ver que nós somos tão humanos como qualquer um outro. Casal. Tão humanos como qualquer família. Porque tem gente que acha, né? Porque Deus usa uma pessoa, ela é super especial. Ela merece um lugar de destaque porque ela é usada por Deus, porque ela tem unção. Aí começa a andar, vamos viajar, vamos com a gente para Israel. Em setembro, bora? Que sonho levar o povo da igreja, né, Carlos? É tão bom, né? Você vai ver que a gente também é igualzinho. Briga, discute. Come a comida do prato do outro. Não sei se vocês são assim, vocês casados, mas eu sou assim. Eu, quando estou comendo, eu vou deixando o que é melhor para o final. Aí vou comendo as beiradas. E aquela coisa, as sandes também. Eu vou deixando a parte melhor para o final. Vou comendo as côdeas, as nada. Aí, quando eu estou no finalzinho, no grande final, ele fala, dá para mim. Ou então vai lá e pega. Começa a briga. Nós somos humanos, mas nós não somos carnais. Nós não podemos ser carnais, irmãos. Nós podemos nos permitir humanidade, não carnalidade, não é? E Paulo falou muito da guerra dessas duas naturezas dentro de nós. Olha o que Paulo fala no capítulo anterior, Romanos 7, 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O grande apóstolo Paulo. Em mim não habita bem algum. Se você acha que em você habita bem algum, você não entendeu o Evangelho. Porque quando nós entendemos o Evangelho, nós sabemos que antes do Evangelho ser uma boa notícia, ele é uma péssima notícia. Nós somos maus por natureza. Nós herdamos a natureza má do nosso primeiro pai, Adão. E aí Paulo continua no verso 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, segundo a nova natureza, tenho prazer na lei de Deus. Vamos repetir essa frase? Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mais uma vez. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei. Só os homens. Só as mulheres. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O que é o homem interior? Nosso espírito. Com letra minúscula, é espírito. O nosso espírito tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros. Olha, na primeira natureza, a natureza humana, eu vejo nos meus membros outra lei. Que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O que são os meus membros? Aquilo que luta para que eu tenha prazer. Aquilo que luta para que eu seja hedonista. Aquilo que luta para que eu seja inimigo de Deus. Para que eu faça aquilo que desagrade a Deus. Mas o meu ser interior, o meu espírito, tem prazer na lei de Deus. E na sua lei que é meditada de dia e de noite. E por que há essa luta, irmãos, entre essas duas naturezas? Porque Deus não nos livra logo dessa primeira natureza terrível. Isso vai acontecer quando, assim como Cristo foi glorificado, nós também vamos ser. Porque a nossa esperança está na ressurreição dos mortos. E assim nós seremos para sempre como o Senhor, com a sua única natureza, a natureza santa.
Por que acontece essa luta? Paulo vai falar isso em toda a carta de Romanos. Ele usa duas palavras muito importantes: pecado e pecados. 44 vezes ele vai falar sobre o pecado que habita em nossa natureza humana. Está dentro de nós, o pecado que nos separa de Deus, o pecado que fez com que Jesus morresse na cruz por nós. E ele vai falar 5 vezes sobre os pecados, no plural, falando dos frutos, dos resultados do pecado, no singular, que habita na nossa natureza humana. E Jesus, ele falou sobre isso, em Marcos 7, 20. E continuou dizendo: o que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Vê se a gente consegue se identificar aqui no que Jesus disse. Pois do interior do espírito, do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Meu Deus, por que Paulo fala mais do pecado do que dos pecados? Porque é o pecado que habita em nossa primeira natureza que vai definir o nosso estilo de vida. Que vai definir, quando nós encarnamos as características da velha natureza, isso é que vai definir o nosso comportamento. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo. E a prova disso é que eu não ando mais segundo a lei do pecado que habita na minha primeira natureza. Mas agora eu ando na lei do Espírito de vida, que é a minha segunda natureza, que tem prazer na lei de Deus, segundo aqui o que Paulo diz. Então esse andar, irmãos, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse andar não tem a ver com caminhar, tem a ver com vida. Tem a ver com o modo de vida, não é, que nós desenvolvemos. Nós queremos andar no Espírito. Quem quer andar no Espírito, levanta a mão. Se eu perguntar quem quer andar na carne aqui, o seu homem interior, a sua natureza espiritual, não vai permitir. Porque todos nós queremos andar na lei do Espírito de vida. Mas o que acontece? Nós somos confrontados todos os dias com a carne. Todos os dias nós somos confrontados porque há um conflito entre a carne e o Espírito. São inimigos. Desde que nós conhecemos a Cristo e o Espírito Santo veio morar em nós, começou a guerra, começou a batalha. Se não tem batalha quando a gente não tem Jesus, é porque nós estamos fazendo tudo o que a carne gosta, que o mundo gosta, que o diabo gosta. Mas começa agora a caminhar com Jesus, a tomar uma posição por Cristo, e você vai ver que essa guerra vai ser real. Essa guerra vai ser real. Então, quem nunca se odiou por fazer alguma coisa que sabe está errado e que é condenado pela sua natureza e pela sua consciência da nova natureza? Quem nunca se odiou por pensar naquilo que prometeu não pensar? Quem nunca se odiou por falar aquilo que prometeu não falar? Lá em casa é assim. Quando Eduardo quer falar, pastor Eduardo quer falar alguma coisa, mas sabe que não deve falar, aí ele diz assim: deixa eu ficar quieto. Melhor calar minha boca. Mas eu sei que ele vai falar. Quando ele fala assim, eu posso esperar que já começa. Ué, mas não falou que não ia falar? A pastora Cidade também, às vezes, ela faz isso. Deixa eu calar minha boca, aí sai. Porque é uma luta. Eu sei que eu não devo. Ele está lutando eles lutam com as duas naturezas.
A natureza espiritual sabe que deve calar, mas a outra está falando mais alto. Se eu não falar, eu morro. Se eu não falar, fica aqui. Aí vai e solta. É? Quantos de nós já não tivemos raiva de nós, irmãos? Porque nós prometemos e escorregamos. Eu não vou mais ter sentimento de vingança. Aí vem aquele sentimento de vingança. Quantos de nós já não tivemos raiva? Porque nós prometemos não falar palavrão. E aí você levanta de madrugada, cheio de sono, para ir na casa de banho e dá assim um... Sabe quando você bate com o seu dedinho mindinho na quina da mesa, da cama, e você... Se não falar o palavrão, parece que não alivia. E aí a gente fica com aquela raiva. Porque a gente pecou. Porque a gente fez o que a primeira natureza, que anda na lei do pecado, gosta. Mas como o nosso homem interior tem prazer na lei de Deus, nós temos raiva. Porque nós desagradamos a Deus. Você fala assim, eu não vou mais comer isso. Isso faz mal. Não vou comer, não vou comer, não vou comer. Aí quando vê, não consegue resistir, come, come, come. Se eu vou pecar, vou pecar direito, come. Depois fica se sentindo mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque se deu a glutonaria. E sabe que fez mal. Hoje de manhã chegou o Benjamin da Cleirinho com 3 M&Ms. Um saquinho com 3 coisinhas de M&M. Eu falei assim, ô Benjamin, a pastora gosta tanto disso. Você vai me dar? Aí ele olhou para a mãe dele, tipo assim, eu quero dar. A luta, né? Da primeira natureza com a segunda. A minha primeira natureza não quer dar, mas a segunda quer. Quer obedecer, né, a bondade de Deus. Tal. Aí eu falei assim, mas a pastora quer tudo. Quer os 3. Aí ele olhou para a mãe dele assim, olhou para mim, aí falou com a mãe assim, mas ela não pode comer, mãe. Aí a mãe falou assim, por quê, Benjamin? Porque tem açúcar. Aqui até as crianças cuidam da gente, irmãos. Está vendo que coisa linda? Mas eu estava a brincar, né? Eu só estava a brincar que eu não como doce realmente. Então, muitas vezes, não é? Nós temos raiva de nós. Porque nós agimos segundo a nossa primeira natureza. Mas há uma solução, irmãos. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, há uma solução. Há uma solução. Aqueles que andarem no Espírito de Deus, eles não estão mais sujeitos ao domínio do pecado. A primeira natureza, sem Jesus, ela está debaixo do domínio do pecado. Mas aquele que anda na lei do Espírito de vida, naquele que anda no Espírito e não na carne, ele não está mais sujeito ao domínio do pecado. Por isso que Paulo fala que nós andamos em outra lei, porque aquela lei antiga nos dominava. Aquela lei antiga, que era a lei da morte, a lei do pecado, nos escravizava. E por mais sacrifícios que os homens iam fazendo, nunca estavam libertos do domínio do pecado, porque o sangue dos animais só cobria o pecado, não removia o seu domínio. Até Jesus morrer na cruz do Calvário e poder nos dar uma nova natureza. Porque nós só temos uma nova natureza. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Então, nós podemos sim vencer a velha natureza. O que você quer? Você quer ser dominado pela primeira natureza, que anda na lei do pecado? Ou você quer andar na lei do Espírito de vida? Porque a lei do pecado gera morte, mas a lei do Espírito gera vida. Então, nós precisamos considerar as consequências, os frutos, as obras que vêm de cada uma dessas naturezas. Diga comigo, 2 naturezas. A primeira é carnal, a segunda é espiritual. A primeira é da terra, a segunda é do céu. Agora, quais são as obras produzidas pela nossa carne, que é a natureza humana e carnal? A natureza carnal que está em Gálatas. Abre comigo a sua Bíblia, em Gálatas capítulo 5. Irmãos, me perdoem pela minha voz, viu? Ontem eu usei tanto a voz, já não estava bem. E fiquei mais sem voz ainda. Como em cima da hora não dá para pedir ninguém para pregar. Ninguém aqui tem o dom da palavra do improviso.
Aí tinha que ser eu mesmo. Gálatas 5. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa aí guardado, aberto. Aqui é tremendo, porque Paulo também escreveu Gálatas, né? E ele fala exatamente das obras produzidas pela carne e dos frutos produzidos pelo Espírito. Irmãos, a carne, ela é o quê? Inimiga de Deus. Ela não consegue agradar a Deus. O próprio Paulo fala que quem está na carne não agrada a Deus. Quem agrada a Deus é quem anda em espírito. Né? Porque a nossa carne, a nossa natureza humana, ela é egoísta. Ela só trabalha naquilo que dá prazer a ela. Por isso que Paulo fala da guerra que atua nos nossos membros. Quais são os membros que podem fazer com que a natureza humana seja mais aguçada, mais alimentada? Lembra que Paulo fala aos Coríntios, eu temo que assim como a serpente enganou Eva no paraíso, lá no Éden, vocês se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque lá no Éden, a serpente, ela aguçou os membros de Eva, não é? Os sentidos de Eva. E o que nós temos em nosso corpo que busca pelo prazer, e muitas vezes um prazer que desagrada a Deus? Pensa comigo. Os olhos são um membro, que Jesus chamou de candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Se os olhos forem maus, todo o corpo andará em trevas. Aí a gente vai e vê um filme erótico, por exemplo. Eu vejo um filme com uma mensagem subliminar contra os princípios bíblicos, judaico-cristãos. E nós achamos graça. Nós rimos, por exemplo. Nós promovemos. Ou nós sentamos e assistimos um filme de terror. Filmes que são feitos no inferno para trazer maldição para a sua casa, para a sua vida, para o seu corpo, para a sua mente, porque entra pelos seus olhos. E aí você olha, vai olhando os outros membros do seu corpo, sua boca. Deus nos deu o paladar. E aí nós queremos beber vinho, beber cerveja, beber bebida destilada, e não beber com moderação, mas beber muito, comer o que não presta. Os membros do nosso corpo estão buscando aquilo que dá prazer. E os órgãos sexuais que nós reputamos como os menos honrosos, e Paulo fala aos Coríntios que são os mais especiais. Pensa em zonas do seu corpo que são zonas aerógenas. Que se nós não colocarmos andando na lei do Espírito de vida, vão nos fazer tropeçar. Então há muitas coisas que nós temos de evitar para nós não andarmos na primeira natureza, na natureza de Adão. Em Gálatas 5,16, olha o que Paulo fala. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Não satisfarão assim os anseios de sua natureza humana. Ah, pastora Cindy, que tradução é essa? É uma tradução maravilhosa chamada Nova Versão Transformadora. Eu, para estudar, gosto da revista atualizada, Almeida Revista Atualizada. Para meditar, eu gosto da Nova Versão Internacional. E, de vez em quando, para explicar melhor, eu gosto da Nova Versão Transformadora. Nova Versão Transformadora. Bíblia na linguagem de hoje, não compre, não leia. Não tem nada a ver com a essência bíblica. Bíblia na linguagem de hoje, a mensagem é boa, mas também não é para estudo. Agora, Paulo está dizendo aqui, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Quais são os anseios da natureza humana, irmãos? Olhe para dentro de você. Jesus falou que está aqui dentro, né? Tudo que contamina o homem está aqui dentro. Então aqui Paulo continua no verso 17 dizendo assim, a natureza humana
deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Eu quero fazer o bem, eu quero agradar a Deus, eu quero servir a Deus, mas essa natureza está difícil, está me confrontando o tempo todo. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Quais são? As obras produzidas pela carne: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, disse Paulo: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. O que a sua carne produz muito bem? Obras da carne. O que nós sabemos produzir, irmãos, é só obra da carne. Agora vem Paulo a falar do fruto que é produzido pelo Espírito Santo em nosso espírito. O nosso espírito, recriado por Deus, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso espírito recriado, ele é amigo de Deus. A carne é inimiga, mas o nosso espírito é amigo de Deus. O nosso espírito, ele quer agradar a Deus. O nosso espírito não almeja as obras da carne, almeja o fruto que vem do Espírito Santo. E aí no verso 22 de Gálatas 5, ele diz assim: mas o fruto do Espírito, o Espírito produz este fruto na nova versão transformadora: amor, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Se a nossa carne só sabe produzir as obras da carne, o nosso espírito, ele pode produzir o fruto do Espírito? Também não. Porque nenhuma pessoa, por melhor que seja, pode produzir amor, pode produzir paz, pode produzir alegria, pode produzir domínio próprio. Não, mansidão. Quem produz esses frutos dentro do nosso espírito é o Espírito Santo. É daí que nós não conseguimos ser crentes sozinhos. Daí que nós precisamos desesperadamente da pessoa bendita do Espírito Santo que habita dentro de nós. E ele vai se contrapondo contra as obras da carne e vai produzindo em nós o fruto que vem dele. Vamos repetir qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Esquecemos fidelidade, né? Fidelidade e domínio próprio. Então, irmãos, o que nós produzimos, muito bem, são as obras da carne, mas agora nós andamos na lei do Espírito de vida. E agora esse Espírito produz em nós esse poder para nós agradarmos a Deus. Aqui, ó, bem dentro de nós. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Não andamos mais debaixo do domínio do pecado. E aqui no verso 3 do Romanos 8, por favor, leia Romanos, venha para a escola dominical. Leia, faça o dever de casa. Chega aqui na escola dominical, o pastor está ministrando sobre Romanos, você já está por dentro. Aí o pastor fala uma coisa, você complementa com outra e nós vamos crescendo juntos. É uma bênção. No versículo 3, Paulo explica: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado.
Nós fomos sentenciados por Deus. A sua natureza humana caiu. A sua natureza espiritual agora foi perdida. Você agora caiu da graça. Você agora só tem uma natureza e é carnal. Ela está vendida sob o poder do pecado. Bateu o martelo, fomos sentenciados, culpados. Mas não fomos nós que pagamos a sentença. Deus mandou Jesus para morrer por nós, para pagar a nossa culpa. Para nos tirar. Irmãos, olha o que Jesus fez. Jesus assumiu o nosso pecado, Jesus assumiu o nosso lugar, pagou a nossa dívida. Não é isso que Paulo fala aos Colossenses? Ele pegou a cédula de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças e cravou-a na cruz. Está consumada, a dívida foi paga, totalmente pago. Pagou a nossa sentença. E aí nós hoje não estamos mais debaixo do domínio do pecado, porque Ele removeu o domínio do pecado de sobre nós. É maravilhoso nós andarmos, irmãos, nessa segunda natureza. Nós estamos em Cristo. Precisamos alimentar mais o nosso espírito, mais do que a nossa carne. Nós estamos num mundo difícil, irmãos. Quem é sujo está se sujando, mas está se revolvendo no lamaçal do pecado cada dia mais. Mas aquele que anda segundo o Espírito, cujo o ser interior tem prazer na lei de Deus, ele quer se santificar cada dia mais. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação do homem interior, ninguém verá o Senhor, irmãos. Nós estamos num tempo em que a verdade está sendo misturada com a mentira e a mentira com a verdade. Ah, meu Deus, se nós conseguíssemos enxergar isso, nós não íamos brincar de ser crente. Nós não íamos dar tanta importância às obras da carne. Nós não íamos aturar obras da carne em nós. Nós íamos correr para Deus, correr para a sua palavra, correr para a santidade, correr para o discipulado. Outro dia, que é um tema que nós vamos tratar no discipulado de pastores na quarta-feira, eu assisti um pastor muito conhecido, de muitos anos, e ele estava falando sobre a física quântica. E eu tenho visto isso entrar nas igrejas assim como uma avalanche. A física quântica ou o universo quântico, ou a lei quântica, tantas palavras bonitas, né? Os meninos que estudam aí sabem tudo isso, né? O que é a física clássica? Aquela que a gente estuda na escola. Que tem os nêutrons, prótons, mas o que, gente? Elétrons. São as partículas que vão formando um átomo. Mas o que é a física quântica? Que não é a clássica, a física quântica, o universo quântico. Quântico vem de quantidade. Então, as moléculas vão se unindo e formando átomos cada vez maiores. E na física quântica, que está entrando nas igrejas, é assim, já não é mais a fé, agora é a física quântica. Você mentaliza e a quantidade dos prótons, elétrons e nêutrons e mais não sei o que lá, e mais não sei o que lá, vão formando, vão dando base para um milagre acontecer. Aí esse pastor estava dizendo que Jesus usou a física quântica para andar sobre as águas. Que Jesus viu o mar da Galileia e mentalizou. Prótons, elétrons, tudo se unir, quantidade e tal que eu preciso. E quando pôs o pé na água, já estava tudo ali com base. E ele vai falando de outros textos, né? A mulher do fluxo de sangue, ela também usou a física quântica. Aí tem agora a oração quântica. A oração quântica é assim: eu sou muito bom. Eu vou conseguir. Todos os meus sonhos se realizarão. Eu não vou ficar doente. Eu tenho um corpo saudável. Eu sou bom. 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 Que isso, irmãos? Amém?
Amém. Que é sim. É um sincretismo. Isso nada mais é do que doutrina de demônios entrando na igreja. Por que o povo se envereda por esses caminhos? Porque não está nem aí para aprender doutrina. Só gosta de salmo. Salmo é livro poético, romântico. O salmo nós nos identificamos com eles porque tem lamentos. O Davi está dizendo, meu quarto virou um mar de lágrimas. Aí você está naquele dia pior da sua vida. Oh, Davi também sofreu. A sua cama nada nas lágrimas. Oh, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Apressa-te, Senhor. Irmãos, glória a Deus. Os salmos servem para o nosso devocional. O nosso culto. Nós temos que orar os salmos, declarar os salmos, cantar os salmos, mas firme fundamento é cartas apostólicas. Padrão de vida cristã, os evangelhos. Esperança do mundo por vir, Apocalipse. Nós temos que estudar a palavra de Deus, irmãos. Senão daqui a pouco vai chegar a gente aqui, pastora. Vamos fazer aí uma oraçãozinha quântica, pastora. Já tem uns irmãos abençoados que de vez em quando chega. A pastora faz aniversário em abril. A pastora é de Áries, não é do Carneiro lá? Eu acho que a sua ascendência é touro, não é? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai lá no Instagram desse povo. Tudo na igreja, tudo ensinando com o microfone na mão. Está lá Libra. Meu Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, irmão, vamos nos santificar. Não importa o que a multidão está fazendo, vamos olhar para a simplicidade do Evangelho. Não tem nada de oração quântica, não. Sabe o que é oração quântica? Eu sou mau. A quantidade de pecado que há em mim, isso me destrói, isso me afasta de Deus. Eu sou mau, em mim não habita bem algum. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. E o bem que eu não quero, eu nunca faço. Mas o mal que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. E pela sua misericórdia, Ele vem produzindo em mim o fruto do Espírito. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia, aleluia.